Olá, meus amigos do programa Conexão Itajaí-Açu, sejam bem-vindos para mais uma edição especial, diga-se de passagem, muito especial. Eu recebo com muita alegria e satisfação o prefeito de Itajaí, Volney Morastoni, para fazer aquele balanço geral das atividades da administração municipal realizadas em 2021 com projeções para 2022. E eu agradeço muito mesmo a sua presença aqui conosco. Fique com a gente, o programa de hoje está imperdível. Este é o programa Conexão Itajaí-Açu, sejam bem-vindos para mais uma edição especial. Como eu disse na abertura do programa, depois de um ano recebo com muita alegria e satisfação meu amigo prefeito Volney Morastoni, que está sorridente e feliz. A gente citou aqui, né, Paula? Obrigado, Paula e a Mara, por intermediar essa entrevista com a gente. Não conseguimos fazer entrevista há um ano atrás em virtude do Covid-19 e a gente ainda vivencia, né, essa questão de saúde, de epidemia global, e Itajaí se esforçou muito e continua se esforçando, dando exemplos na área de saúde para combater esse vírus maldito que é o vírus da Covid, o coronavírus. Haja vista, estamos em dezembro, ainda tem essa questão aí a população, né, prefeito, aguardando, né, vão se passar daqui a pouco 2 anos de epidemia, mas o povo está ansioso, haja vista, já estamos aqui com as 2 doses tomadas. Já fez o reforço, prefeito? Terceira já fez? Já fiz o reforço. Prefeito está mais que eu, já fez o reforço, a terceira dose. Sem mais delongas, obrigado pela entrevista, desde já. Covid, o Itajaí deu exemplo assim em níveis, em todos os territórios do Brasil, fomos falados. O meu cinegrafista aqui, é fã da Cânfora, né? Então, eu só tenho a dizer assim, Itajaí deu exemplo e continua dando exemplo na Covid? Olá, Luciano, tudo bem? Todos que nos assistem. Sim, Itajaí foi uma cidade de vanguarda no enfrentamento da Covid-19. Durante todo o ano de 2020, que foi o primeiro ano que tivemos essa novidade e enfrentamos essa realidade, e também se estendendo por todo o ano de 2021 que estamos terminando, e agora, quando estamos no final deste ano, esperando que houvesse um abrandamento de toda essa situação, se anuncia uma nova cepa, a Omicron, que vem da África, que já está se espalhando pela Europa, pelos Estados Unidos, já tem no Brasil também. Então, é uma nova frente que ainda temos que aguardar quais serão os desdobramentos que vão acontecer. Itajaí nenhum caso, né, até o momento? Por enquanto aqui em Itajaí ainda não, mas no Brasil já tem vários casos que estão sendo anunciados e me parece que já tem alguma suspeita em Santa Catarina também. Então, assim, nós enfrentamos de frente, como se diz, estivemos no front desde o começo, 2020, Itajaí fez toda a lição de casa, de todas aquelas medidas sanitárias, todas aquelas medidas não farmacológicas que a gente chama desde o isolamento até o uso da máscara, a higiene das mãos e todas aquelas medidas de providenciar leitos de hospital, leitos de UTI, não é? Todo o tratamento e quando nos reportamos para início de 2020, a vacina ainda era uma perspectiva, uma possibilidade que estava em curso. Sim. Não é? Então, por isso que naquele momento, não tendo nem vacina e nem quando se teria vacina, nós lançamos mãos, fomos adeptos dos protocolos precoces. Os protocolos precoces, como no caso da Cânfora, que tem embasamento científico mundial, como no caso da ivermectina, com embasamento científico também internacional. Itajaí serviu de palco no caso da ivermectina para um estudo muito profundo que vai ser publicado em breve. Não é? E também toda a questão do ozônio, que também é utilizado em vários países do mundo. Então, nós aderimos aos protocolos precoces, muitas vezes fomos mal entendidos, mal compreendidos. A nossa oposição nos representou desde o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, no Judiciário, nós respondemos a vários questionamentos, mas todos eles foram bem-sucedidos em termos de resultados, não é? Até porque o que estávamos fazendo não era uma aventura, era um enfrentamento não é, muito válido e justificado. Então, e assim continuamos. Agora, nas perspectivas do final de ano, sempre tem as festas Sim. de Réveillon, tem as festas de final de ano, de Natal, Ano Novo e início de ano. Né? Nós ficamos assim um tanto em compasso de espera, porque novas medidas provavelmente serão baixadas e poderão restringir essas festas.
Ou seja, no final de novembro, o governo do estado lançou uma portaria, né, dando um aviso aí, ó, vamos ver se vai ser feito ou não as festas de fim de ano. Estamos atentos, né, prefeito? O governador chegou até a baixar uma medida já meio que liberando o uso de máscaras em recintos abertos, né, em locais abertos, tal, sem aglomeração, mas no momento agora já baixa uma outra portaria pela Secretaria Estadual de Saúde de que eventos ao ar livre mesmo, externos, né, com mais de 500 pessoas que não têm um controle de acesso, já sejam restringidos, sejam proibidos. Né? Então isso com certeza vai balizar outros vários eventos. E com relação à aplicação das doses, todas elas aqui em Itajaí, mais de 120 mil pessoas já foram imunizadas, né? Só que já foram lançadas a público, ofertadas mais de 300 mil doses. O serviço não para. Sim, não para. Podemos dizer que bem mais da metade da população, 60%, 70% da população já está vacinada, né? E continuamos fazendo o apelo para que todos completem a segunda dose, façam a terceira dose quando indicada também, né? E os serviços não param e nós dependemos da vacina que venha, né, do Plano Nacional de Imunização e estamos sempre na linha de frente. E tomara Deus, né, prefeito? Quase aproximando de 800 óbitos, tomara Deus que pare por aí, né? Então, o ritmo, não é, da mortalidade já diminuiu bastante, né? Mas ainda estamos, infelizmente, um ou outro óbito sempre continua acontecendo, não é? Estamos sempre tomando todas as providências para que isso não ocorra, não é? Mas dentre um percentual de todos que são acometidos pelo vírus, sempre há uma letalidade. Prefeito Volney, nós podemos ficar aqui horas e horas falando sobre saúde, mas eu escolhi um só tema, além do Covid, que me chamou a atenção no final de novembro com relação a mais de 1.500 cirurgias de catarata zerando a fila ao longo do ano. Um exemplo aí eu vejo muitas pessoas de outras cidades lutando por uma simples cirurgia de catarata. Me chamou a atenção isso aqui em Itajaí. Muito importante, nós temos muitos pacientes pela idade ou por doenças, como no caso do diabetes, que comete também com frequência, né, esses problemas como a catarata. Então, propiciar essa alternativa da cirurgia é muito importante. Então, foram mutirões realizados, assim como em várias outras especialidades de cirurgia geral, de varizes, de outras necessidades que a população tem, além do atendimento comum, rotineiro, normal, do dia a dia, nos postos de saúde, em toda a nossa rede básica de saúde, nas especialidades, mas também esses mutirões para poder abrandar as demandas reprimidas que existem nas várias especialidades. Até porque, em função da própria Covid, como do 2020 e 2021 a atenção principal foi a Covid, né, muitas das outras rotinas do dia a dia, então, da saúde, de outras doenças em geral, desde doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, também problemas de câncer e outros tipos de doenças, diabetes, ficaram sempre em segundo plano. Quer dizer, não quer dizer que não foram cuidados, continuaram sendo, mas a Covid monopolizou as atenções. Sim. Então, por isso, nós precisamos também realizar mutirões para poder abrandar essas demandas reprimidas que ficaram. Temos mais 3 anos aí na sua gestão, né? 3 anos pela frente, é muito trabalho pela frente ainda. Se Deus quiser, vamos realizar todas essas ações. Zerar tudo. Prefeito Volney, o senhor que saiu de um quadriênio, está assumindo mais um quadriênio na sua terceira gestão como prefeito de Itajaí. Eu vejo assim que esse assunto da Covid, ele aproximou o senhor cada vez mais da sociedade, tem que ser assim. Mas tem um assunto em evidência que eu acho que o senhor e toda a população de Itajaí, a classe portuária, está muito preocupada com relação à manutenção da autoridade portuária pública municipal. Por um bom tempo eu venho acompanhando o senhor, todo o seu secretariado, entidades, são mais de 30 entidades envolvidas para a manutenção dessa autoridade portuária pública que vence agora, nesse ano, dia 31 de dezembro, depois de 25 anos, vence esse contrato de delegação. Prefeito Volney, o senhor já fez uma caravana recentemente com as nossas autoridades. Só faltou, acho, ali naquela reunião, nessa fotografia aí, o presidente Bolsonaro. Mas estava todo o staff de Brasília, todo o Fórum Parlamentar Catarinense, o senhor, a Superintendência do Porto, os deputados federais, senadores, todo mundo envolvido por uma causa. Porque é válido
eu quero reforçar aqui o desempenho que o Porto teve ao longo dos 25 anos, são mais de 1.500% em gestão positiva, em crescimento. Encerrou dezembro de 2021 com 1.600.000 contêineres no complexo, margem direita também com saldo positivo. O relatório de estatística anunciou recentemente que o Porto de Itajaí, na balança comercial, representa 5% no Brasil. A pessoa pensa, 5% não é nada, mas tira isso de quase 6 mil municípios no Brasil. E também em Santa Catarina, o Porto de Itajaí é quase 70% responsável pela economia de Santa Catarina. Se a gente elencar aqui tantos aspectos positivos, é prova de que deu certo. E é isso que vocês pretendem, manter. E deu certo, com certeza deu certo. O governo federal tem todos os números, a Secretaria Nacional de Portos, o Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarcísio, tem todos os dados, a ANTAC tem todos os dados. Não falta nada. O governo federal sabe que o Porto de Itajaí é um pequeno, grande porto de muito sucesso. São 25 anos de municipalização de muito sucesso. Então, eu falei para o ministro Tarcísio nessa última audiência que tivemos há poucos dias. Ministro, no ano passado, 2020, Itajaí arrecadou para os cofres federais 16 bilhões de reais. Bilhões. 16 bilhões. Qual é a razão, a força motriz dessa economia? O Porto. Nos 25 anos da municipalização que nós estamos findando no ano que vem, Itajaí arrecadou para os cofres federais mais de 120 bilhões de reais. Sabe quanto foi investido no Porto desses 120 bilhões? Meio bilhão, de 120 bilhões, meio bilhão foi investido no Porto, foram investidos no Porto, então. Mas isso mostra que o Porto de Itajaí, ao ser ajudado, quando se investe nele, quando se faz a lição de casa, ele dá resultados. Então, por isso, nós não vamos abrir mão, estamos defendendo firmemente, com unhas e dentes, estamos defendendo a manutenção da autoridade portuária pública municipal. Não tem problema que a parte operacional seja privada, ela já é toda privada e vai continuar sendo privada. O grande negócio do Porto, o negócio Porto, toda a parte comercial é privada, é privatizada e vai continuar sendo privatizada. Nós não somos contra, muito pelo contrário. Agora, a autoridade portuária não pode ser privatizada. O mesmo operador portuário, o mesmo que opera o porto, que toca o negócio porto, ser a própria autoridade portuária, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu expliquei para o ministro, porque o nosso porto é um porto que é um porto fluvial, ele está localizado num rio. Nós temos a jusante e a montante, é uma hidrovia, onde transitam todas as embarcações da pesca, nós somos o maior porto pesqueiro do Brasil, todas as embarcações relacionadas com o setor da construção naval. Nós vamos agora começar a construção das fragatas da Marinha do Brasil e vai transformar Itajaí no maior polo da construção naval militar no Hemisfério Sul na próxima década. Já somos o maior polo da construção naval do Brasil. Então, outro interesse importante na hidrovia. Temos todos os terminais, desde o terminal de navegantes, mas tem o terminal, por exemplo, desde a Brascarne, nós temos do Trocadeiro, nós temos da Politerminais, nós temos do Teporte, nós temos a Barra do Rio, nós temos outros terminais para serem construídos, que são TUPs, que também são concorrentes, têm interesses antagônicos com o nosso porto principal. Quem vai administrar todos esses interesses, muitas vezes contraditórios, muitas vezes conflitantes, muitas vezes conflitivos, muitas vezes contraditórios? Então, nós precisamos de alguém que seja isento, que esteja acima disso tudo. A autoridade portuária pública municipal é fundamental para a cidade, para toda a relação porto-cidade. O porto vai avançar para o centro da cidade, vamos triplicar o tamanho do porto. Como é que vai se fazer toda essa regulação se a autoridade portuária não estiver presente como autoridade pública municipal? Então, por isso, nós mostramos para o ministro a necessidade de manter, da mesma forma como em mais de 90% dos portos do mundo, é esse modelo que existe. O mesmo navio que ancora em Itajaí, que aporta em Itajaí, aporta em Los Angeles, aporta em outros portos da Europa, da China, e lá tem a autoridade portuária pública. Então, não tem nenhum problema de que possa ter toda a conjugação, não é, do setor privado, explorando o porto do ponto de vista operacional e manter a autoridade portuária pública municipal. Aqui nessa
sala de reuniões onde estamos gravando esse programa foi criado pela sua brilhante ideia, o Fórum em Defesa pela Manutenção. Então veja, nós criamos um fórum da cidade em defesa da Autoridade Portuária Pública Municipal, são mais de 30 para 40 entidades representativas de vários setores que vêm acompanhando, se reunindo e tomando decisões e encaminhando toda essa questão. Tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal de Itajaí, com a Secretaria Nacional de Portos. Tivemos uma audiência no Senado Federal, com a presença dos nossos 3 senadores e parlamentares federais, com a Secretaria Nacional de Portos. Tivemos uma audiência na Assembleia Legislativa, também com a Secretaria Nacional de Portos, onde sempre mostramos o interesse maior da nossa cidade, que é manter a Autoridade Portuária Pública Municipal. Tivemos agora, nos últimos dias, uma importante audiência com o ministro Tarcísio da Infraestrutura, junto com o secretário nacional de Portos. Estavam os 3 senadores catarinenses nos acompanhando, o senador Jorginho Melo, o senador Dário Berger, o senador Esperidião Amin, estava a deputada Ângela Amin, que também preside o Fórum Parlamentar Catarinense, estavam parlamentares como a Caroline Detoni, estava também o deputado Chiodini, que preside uma outra comissão. Mostramos ao ministro, por todos os dados mais objetivos, de que nós precisamos manter a Autoridade Portuária Pública Municipal, ao mesmo tempo que o negócio porto tenha toda a sua atividade operacional privada. Então, esse é um movimento que nós vamos continuar firmes e fortes, e o que falta agora, nós já solicitamos uma audiência com o presidente da República, com o presidente Jair Bolsonaro, para que possamos tratar esse assunto com o próprio presidente. O que a gente percebe nesse assunto todo, prefeito Volney, é a questão porto, a relação porto-cidade. Itajaí representa isso muito bem, né? A classe portuária local, a cidade vive isso. Foi o que eu mostrei para o ministro Tarcísio. Ministro, Itajaí é um porto peculiar, diferente, tem uma particularidade muito importante que tem que ser levada em conta. Primeiro porque é um pequeno, grande porto. Um porto que tem 1 quilômetro de cais, se comparar com os portos do mundo que tem quilômetros e quilômetros de cais, 10 quilômetros de cais, 90 quilômetros de cais, imagina? Um porto que é um porto pequeno, mas que é um pequeno, grande porto, milagroso no seu desempenho, nos seus resultados. Não é? Ele está encravado no seio da cidade, então para chegar no porto tem que atravessar toda a cidade. Tem dias que são milhares de caminhões atravessando, circulando pela cidade. Não é? Esse porto tem que avançar em termos de tamanho de área primária, tem que ser duplicada, triplicada. Então, como é que se vai regular tudo isso se não tiver uma autoridade portuária pública municipal também em conjugação? Porque grande parte do sucesso do nosso porto, além de toda a parte empresarial dedicada que tem, que aí é um grande negócio, além de todos os trabalhadores portuários avulsos, que é uma mão de obra muito especializada, reconhecida a qualidade da mão de obra que nós temos, de estivadores, arrumadores, conferentes, consertadores, vigias, de todas as categorias. Todas as categorias. Além disso, o fato do porto ser abraçado pela cidade. Eu falei, ministro, Itajaí é uma cidade que abraça o porto. O porto é abraçado pela cidade. E isso ajuda no resultado comercial. Os bons desempenhos, os bons índices, os bons resultados de desempenho do nosso porto, em grande parte, também é porque a cidade, a população da cidade tem uma relação muito afetiva com o porto, e esse abraço que a cidade dá ao porto, esse abraço forte, ajuda nos bons resultados. Imagina que fosse uma relação conflitiva, uma relação sem diálogo. Imagina que seja uma autoridade portuária privada que não dialoga com o governo da cidade. Não tem essa relação afetiva, vai prejudicar os resultados, vai prejudicar os resultados finais comerciais do porto. Então, por isso, para manter o porto nesse pique de sucesso, nesse nível de alto sucesso, é fundamental manter a Autoridade Portuária Pública Municipal. Privatizar a Autoridade Portuária Pública Municipal pelo governo é uma insanidade política e de gestão que poderia acontecer. Presidente Bolsonaro, olhe com muito carinho por Itajaí. Por si só, o Porto de Itajaí, ele desponta no ranking nacional muito bem, no estado e na região sul do Brasil também. No complexo, temos a Bacia de Evolução, que veio para ajudar. Somos o segundo maior complexo do país em movimentação de cargas. Veja bem, então, e nós continuamos com perspectivas, e tem a Rua do Porto, que nós estamos agora abraçando pelo próprio município, que vai à continuidade, que terminou ali no cruzamento do Colégio São José 1001, ali com a Marcos Conder. Vamos continuar dali, vindo pela Tijucas, Caninana. Isso ali vai delimitar que tudo que estiver à direita ali, quem estiver vindo nesse sentido
da Marcos Conder, Tijucas para Caninana, tudo que tiver à direita vai virar área primária do porto. Para eliminar o conflito. Para eliminar conflito. Então, nós estamos sempre na frente, avançados em poder ajudar o porto. Não é? Nós estamos numa tratativa bem acentuada com o governo do estado para fazer toda a dragagem a montante, então do porto até a BR-101, continuar a dragagem, podendo viabilizar todos esses outros terminais, levando então com um aprofundamento de 10, 11 metros, e todos esses outros terminais viabilizados poderão receber navios de até 200 metros. Isso significa muito mais emprego, muito mais receita para Itajaí, para a região, para Santa Catarina. E estamos em tratativas com o governo do estado também, para fazer a segunda etapa da Bacia de Evolução. Vamos completar. A primeira etapa já foi um sucesso, já teve mais de 1000 giros de navios. Não é? Estamos tendo resultados, a cada dia mais resultados excelentes, e recebendo navios de até 350 para 366 metros aí nessa faixa. Que com a segunda etapa vai chegar a 400. Vão chegar navios de 400 metros. Então, eu estive ainda recentemente numa audiência com o governo do estado e me confirmou o governo de que o próprio governo do estado, junto com Itajaí Navegantes, nós vamos assumir a segunda etapa da Bacia de Evolução para ter maior rapidez. Não vamos ficar na dependência dessa nova licitação, que não sabemos ainda exatamente o andamento dela, quanto tempo, quando é que vamos ter os resultados, para que o novo detentor dessa concessão do Porto de Itajaí vá fazer a segunda etapa da Bacia de Evolução. É muito tempo, muita dúvida, muita insegurança, e o Porto de Itajaí não pode esperar. Nós vamos com o governo do estado fazer a segunda etapa da Bacia de Evolução. Perfeito. A Rua do Porto, só aproveitando o gancho, prefeito Vonei, é uma extensão da Via Expressa Portuária? Na verdade, acaba sendo, porque as duas vão se interligar. A Rua do Porto, ela vem ali, né, que na verdade ela já vem lá desde a Pedro Ferreira, lá onde nasce a Pedro Ferreira, ali com o início, onde tem aquela casa da alfândega, ali perto do rio, né, vem passando ali, então no Colégio São José, e hoje ela está duplicada até essa parte que é a Marcos Conder. Nós vamos prosseguir daí, passando pela Tijucas, chegando na Caninana, margeando a Caninana até a Rua Max. Certo. Uma rua antes da Max, na Caninana, tem a rua chamada Rua da Terrestre, a Tabalipa. Aliás, não é a Tabalipa, é a Rua da Terrestre. Sim. Agora me foge o nome da rua, mas é a rua conhecida como Rua da Terrestre. Ali vai ter movimentos de caminhões que vão dobrar por aí, mas na Rua Max os carros em geral, e isso vai conectar com a Rua Blumenau, por onde chegará a Via Expressa Portuária. Então, futuramente haverá uma conexão da Rua do Porto com a Via Expressa Portuária. Perfeito. Prefeito Vonei, aproveitando, já que estamos falando da atividade portuária, não podemos deixar de falar da área turística, né? Essa temporada de verão 21-22, Itajaí não será contemplada com a vinda de cruzeiros internacionais, porém receberá aí do Costa Fascinosa praticamente mais de 15 escalas do navio. E isso nos deixa contentes de qualquer forma. Temos aí o berço 3, o berço público de Itajaí, que também pode receber grandes embarcações de cruzeiros marítimos, e que vem mais adiantamentos em relação a essa atividade, porque Itajaí também é uma parada atrativa para quem quer embarcar e desembarcar aqui. Itajaí nós temos o único porto alfandegado no sul do Brasil para escalas de navios turísticos, navios de passageiros. Não é? Estávamos com mais de 30 escalas previstas, mas em função dos desdobramentos da própria Covid e por termos ainda fronteiras fechadas com a Argentina e com o Uruguai em relação a essa navegação turística, né, dos navios de passageiros, então aquelas escalas previstas continuam suspensas. Mas tem outras alternativas, como você bem falou, não é? E com certeza essa movimentação, embora reduzida, mas continua sendo importante, porque nós somos uma referência, o nosso porto, não é? Vamos ter espaço no porto público, no porto comercial, num dos berços que poderá receber esses navios de passageiros. E nós temos toda a infraestrutura já preparada para poder fazer todo o desembaraço. E infraestrutura preparada também para receber, que ia acontecer em abril de 2022, a regata Ocean Race, com a única parada da América Latina em Santa Catarina, aqui em Itajaí, devido à epidemia do Covid, foi transferido para abril de 2023. Sim. Isso também é outro orgulho para Itajaí. Mas nós já estamos com todo o andamento dos preparativos para esse grande evento, porque começa muitos anos antes. Estamos fazendo a nossa lição de casa, são muitas etapas.
para que em 2022, então, ocorra a largada a partir né, de Alicante, na Espanha, né, tem todo o percurso que foi redesenhado, e para que por volta, eu acredito, março, abril, né, de 2023 esteja passando por Itajaí. Quer dizer, nós estamos nos preparando com muitos encaminhamentos desde infraestrutura e outros administrativos para podermos mais uma vez ter um grande sucesso de desempenho, então, nessa Maratona dos Mares. Que teve um bom retorno financeiro, colocou Itajaí no mapa da Fórmula 1 dos Mares e haja vista é uma das etapas mais organizadas pelo comitê. Coloca Itajaí, Santa Catarina no mapa mundial, de um evento que é considerado a maior Fórmula 1 dos Mares, né? E que tudo que se investe, tanto por parte do município como do estado de Santa Catarina, isso retorna, né, em arrecadação, ICMS, através dos serviços que são desenvolvidos, de toda a hotelaria, de todo o comércio, dos restaurantes, do comércio em geral, né? Então, vale a pena porque além de gerar emprego, crescimento, desenvolvimento, né, num setor fundamental que é o do turismo, também tem essa conotação de prosperidade. Muito bem organizado, o comitê e a ficou organização, muito... porque nós sempre fomos uma referência, sempre fomos muito elogiados pela organização internacional, não é? Eu estive pessoalmente na última edição em Alicante, estive em Auckland, na Nova Zelândia, pessoalmente, nos centros onde ocorre o comando e a administração dessa importante maratona, e ouvi de lá, né, os efusivos elogios sempre à etapa em Itajaí. Isso dá orgulho, né? Dá orgulho, e o povo de Itajaí realmente sempre recebeu com muito abraço, com muito carinho, com muitos sorrisos, com muita afetividade, né, todos os participantes dessa maratona. Prefeito Volney, aqui ó, no último bloco aqui da nossa entrevista, vamos fazer um pai-bola aqui. Eu tenho percebido assim uma atenção voltada com relação à infraestrutura da cidade. Já vamos falar do binário da Avenida Oswaldo Reis, que interliga Balneário Camboriú a Itajaí e vice-versa. Existe algum plano de asfaltamento geral para a cidade, prefeito Volney? Não, sempre tem, porque o dia a dia, o cotidiano da manutenção da cidade tem que estar sempre em execução. Então, além das grandes obras de infraestrutura, que nós temos todas as obras do Famplata, uma parte delas ficou paralisada em função da defasagem de preços, porque com a Covid houve, né, a necessidade de todo um realinhamento de preços, e depois de uma longa discussão com o Tribunal de Contas do Estado, estamos procedendo. Muitos dos empreiteiros de obras que já estavam em andamento desistiram, tivemos que relicitar novamente, então serão retomadas muitas obras relacionadas com o Famplata, mas também muitas outras obras de um grande pacote agora de mais de 200 milhões que vamos assinar com o governo do estado nos próximos dias, muitas outras obras de infraestrutura. Então serão muitas obras em andamento na cidade. Ao mesmo tempo que temos essas obras de infraestrutura em andamento, né, que são fundamentais para o presente e para o futuro de Itajaí, uma cidade que não para de crescer, uma cidade que tem toda essa logística, né, importante, nós também precisamos manter a cidade. Então a manutenção acontece nos postos de saúde, nas creches, nas escolas, nas praças, em todos os setores, também nas vias públicas, né? Eu sei que é uma das maiores preocupações da cidade, nós vemos de um longo tempo com muitas chuvas e muitos problemas que prejudicaram muito essas obras de manutenção, né? Mas estamos com um grande plano para recuperação. Temos um outro problema, nós temos muitas obras de infraestrutura relacionadas à rede coletora de esgoto em vários pontos da cidade. Nós somos uma das cidades do Brasil que vai se diferenciar com um dos maiores índices de rede coletora e tratamento de esgoto. Isso é uma coisa boa, porque para cada R$1 que se investe em saneamento, mais de R$3 são economizados em saúde. Mas é uma obra que fica enterrada, que às vezes não se dá valor, mas ela é fundamental para a qualidade de vida de uma cidade, de uma população. O futuro vai dizer isso, vai reconhecer a importância dessa obra. Então, só que tem um problema, né? Que ela rasga as ruas, tumultua as ruas, cria problemas, e depois as ruas, até se voltarem a ficar normais, demoram um tempo. Mas nós temos um plano sim para a recuperação das ruas. Muitas pessoas não imaginam, mas Itajaí agrega 18 localidades rurais do outro lado da BR-101. Uma vez o senhor citou aqui, são mais de 600 quilômetros, se somar, é como daqui a Porto Alegre. As pessoas nem imaginam que a área rural de Itajaí tem isso. Daqui a Porto Alegre é daqui a São Paulo. Se a gente colocar em linha reta a quantidade de estradas rurais que nós temos, além do asfalto. Então, para conservar, manter, asfaltar, pavimentar, cuidar disso tudo, não é fácil, mas temos um grande plano que estamos sempre em realizações.
Uma obra em evidência que já chamou atenção e respingou no município vizinho de Balneário Camboriú é a questão do binário da Avenida Oswaldo Reis, que irá duplicar a capacidade viária e vai impulsionar investimentos naquela região. Precisa, né, prefeito? Tem que dar um jeito no Oswaldo Reis. Precisa. Hoje a Oswaldo Reis duplicada já não dá conta da grande demanda diária que existe entre Itajaí, Balneário Camboriú e vice-versa. Então nós projetamos como uma das obras mais importantes um binário que vai formar de tal forma que a via que existe hoje, Oswaldo Reis, ela ficará para o deslocamento de Balneário Camboriú para Itajaí e vai nascer aqui no bairro Na Fazenda, mais ou menos ali na altura da Van, naquela região, vai nascer uma outra avenida que vai então paralela a Oswaldo Reis, que vai até Balneário Camboriú. Ela está dividida em 3 etapas, nós já temos projeto executivo pronto, nós já temos recursos alinhados para desapropriações e para a própria obra. Não é? Estamos só aguardando a fase final dos licenciamentos ambientais, que está em fase bem final no Instituto de Meio Ambiente, em Lima, em Florianópolis, lá junto ao governo do estado. É uma responsabilidade primária, né, prefeito? Com certeza, ambiental. Com certeza, sim, porque aí tem toda, como vai subir, descer o morro, naturalmente, ali o morro cortado, não é? Então, principalmente nessa etapa ali, tem muitas exigências que vêm desde o IFAM, de toda a questão da flora, da fauna. São muitos detalhes de preservação e de cuidado ambiental. Estamos nessa fase final. Uma vez concluída essa etapa, não é? Então nós vamos dar início. E em breve nós vamos dando início já às primeiras desapropriações e ao início dessa importante obra. Prefeito, em junho quero dizer, só assim para complementar, por favor, vai se transformar num dos maiores corredores comerciais da nossa região, esse binário entre Itajaí e Balneário Camboriú. Muito bem pensado. Porque... E já temos uma outra via prevista também, para fazer uma ligação da BR-101 com a rodovia Oswaldo Reis. Entre Itajaí e Balneário Camboriú, vai nascer uma nova rodovia que vai interligar a rodovia Oswaldo Reis com a BR-101 ali na altura da Canhanduba, na altura ali onde tem aquele elevado da empresa Volvo ali na BR-101. Passando por aquela fazenda chamada Fazenda do Xande, Voxande, ali, para as pessoas se localizarem, canal de acesso, poderem se localizar melhor. Então isso também vai ser uma outra via importantíssima, né, tanto para Itajaí quanto para Balneário Camboriú. Aproveitando o gancho, prefeito Ivonei, essas melhorias elas não podem ficar para amanhã, tem que ser para hoje. Quando a gente pega esses cadernos aqui do PEME, visando Itajaí para 2040, que é logo ali, né? Passa tão rápido esses anos, a população de Itajaí hoje de um pouco mais de 200 mil habitantes, há quem diga que em 2040 estaremos com o dobro, 450 mil habitantes, é isso? Nós só estamos fazendo todas as obras que estamos fazendo, e tudo isso que eu estou repetindo, anunciando ou realinhando, porque nós temos um planejamento estratégico do município de Itajaí, que chama-se PEME, Planejamento Estratégico Município de Itajaí, olhando a nossa cidade para 2040, daqui 20 anos. 20 anos na frente que passa rapidamente, num abrir e fechar de olhos. Então nós vamos praticamente dobrar a população nesses próximos 20 anos. Por isso, além de cuidar da cidade de hoje, que estamos vivendo no nosso dia a dia, nós já temos que prever a cidade de amanhã, do futuro, que é muito breve, o futuro já começou, não é? Então, por isso, nós temos todas essas obras de infraestrutura que vão desde dos binários, das novas vias que estamos abrindo, das duplicações dos binários, não é? As pontes, estamos com 4, 5 pontes em construção, obras de macro-drenagem e outros equipamentos públicos da maior importância para a nossa cidade. E o túnel submerso entre Navegantes e Itajaí? O túnel é uma realidade que está se tornando cada vez mais possível. O governo do estado também está entrando nessa proposta, não é, para tornar possível, e os municípios da ANFRE, nós estamos, através do Banco Mundial, conversando a respeito. O Banco Mundial tem um estudo de toda a nossa região da ANFRE, onde propõe um transporte integrado de Camboriú, Balneário, Itajaí, passando por Navegantes, chegando até pelo aeroporto e Beto Carreiro, chegando até Pissarras, e naturalmente, então, nós precisamos de uma ponte ou de um túnel. Mas todos os estudos feitos até agora, prevalece a ideia do túnel entre Itajaí e Navegantes. Na altura do Imaruí, atravessando para Navegantes, está previsto um túnel, vai custar mais ou menos em volta de R$1 bilhão, então é muito dinheiro, não é? E estão sendo feitos todos os estudos já preliminares nessa direção. E eu acredito piamente, se Deus quiser, isso vai acontecer.
Prefeito Volney, falando um pouco da área social agora, recentemente aconteceu aqui nessa sala de reuniões um encontro entre Prefeitura, Semasa e Univale, onde houve então o repasse daquele antigo imóvel que já foi ocupado pela Casan para ampliação do Hospital Infantil Pequeno Anjo. O senhor médico pediatra também sabe da importância de ter aí a extensão dessa unidade, né? Porque Itajaí, aqui na região da Anfra, é a maior cidade. Muitas pessoas procuram o Hospital Infantil Pequeno Anjo para trazer os seus filhos, né? Mas houve então esse entendimento, esse termo de cooperação e eu creio que a Univale está muito feliz com isso, da Prefeitura poder proporcionar. Então, ali na esquina da rua Rubens Almeida com a rua João Bauer, bem na esquina do Hospital Pequeno Anjo, então, aquela casa que antigamente foi sede da Casan em Itajaí, depois passou para o Semasa, mas ficou fechada esse tempo todo. Então, nós agora, num termo de cooperação técnica, o município de Itajaí, através do Semasa, a Prefeitura Municipal, transferimos esse imóvel para usufruto, para uso via Univale também, então, do Hospital Pequeno Anjo. Assim, o Hospital Pequeno Anjo poderá ampliar as suas instalações e propiciar várias reformas importantes de ampliações que precisa para o atendimento médico em si. Então, o hospital precisa de mais espaço para ampliar o atendimento médico. Sim. E aí, setores administrativos provavelmente serão transferidos para essa casa e isso vai ser, então, muito bom para a cidade, lógico, porque vai melhorar o atendimento no próprio hospital infantil. Muito legal isso. Prefeito Volney, em junho desse ano, de 2021, a Guarda Municipal de Itajaí completou 2 anos. Era uma vontade do senhor, mas antes disso um clamor da sociedade. Em mais de 2 anos foram quase 7.000 ocorrências, sinal de que deu certo. Sim, a Guarda Municipal foi criada por uma necessidade, porque as responsabilidades de segurança pública não podem ficar apenas por conta do governo do Estado. E o governo municipal lavar as suas mãos e se eximir dessa responsabilidade. Então, como corresponsabilidade solidária, conjunta, partilhada, nós criamos a Guarda Municipal para ocupar esse espaço. Não é para competir com a Polícia Militar, nem substituir a Polícia Militar. Né? Mas União de forças, né? Poder, inclusive, qualificar mais ainda e permitir mais outras atividades para a Polícia Militar que ela não teria condições se ela tivesse que cuidar de tudo. Né? Então, para dar mais essa proteção comunitária com esse objetivo, que a Guarda é para ser comunitária, é para ser amiga da população. A população quer esse abraço da Guarda Municipal. Eu tenho reiteradamente feito esse discurso e esse apelo à nossa Guarda Municipal para que ela seja efetivamente uma guarda comunitária, esteja nas praças, nas ruas, nas praias, nas escolas, nas igrejas, nos postos de saúde, nas comunidades do interior, em todos os lugares, nas entradas e saídas da cidade, essa presença benfazeja da Guarda Municipal, dando sempre essa proteção que a população requer, que a população precisa. Transporte coletivo urbano, situação atual. O transporte coletivo, nós temos um transporte hoje em caráter provisório, que está desempenhando atividade, não é na totalidade 100% como deveria de ser, mas temos um transporte coletivo. Enquanto isso, depois de muitos percalços, por uma longa negociação com o Tribunal de Contas do Estado, então estamos com um edital pronto para ser lançado para podermos licitar o transporte coletivo que Itajaí realmente precisa. Transporte coletivo novo, moderno, com novas linhas, com novos conceitos. Então, nesse sentido, está em andamento todo esse processo para em breve lançar o edital e termos também em breve esse novo transporte coletivo para Itajaí. Aproveitando o gancho, não foi renovado o contrato com a Estapar. Como é que está a situação do estacionamento rotativo? Não, está vencido o contrato, por várias razões, não teve condições de prorrogar esse contrato, que foi uma alternativa também. Então, é um outro processo moroso também, cheio de necessidades, de entraves e de detalhes, mas está em andamento também todo um processo para licitar esse estacionamento rotativo. Prefeito Volney, em junho, 15 de junho de 2022, Itajaí completa 162 anos de uma situação política. Muito há para se fazer. Pensando no PM em 2040, o senhor tem mais esse triênio à frente, muito há para se fazer por Itajaí. Certamente estaremos juntos aqui no final de 2022, fazendo um balanço do ano anterior. Eu quero agradecer ao senhor pela entrevista, poderíamos ficar falando aqui horas e horas, mas somos regidos pelo tempo. Itajaí hoje, para quem não sabe, ela está no conceito de Smart City, cidades inteligentes, como a terceira
melhor cidade em governança do Brasil. Ela está ranqueada como a 36ª melhor em qualidade de vida e potencial econômico. É o nosso PIB principal de Santa Catarina. A luta pela manutenção da autoridade portuária pública municipal não vai desistir, vai lutar até o fim, porque a classe portuária de Itajaí é merecedora e merece respeito. Continua o tratamento contra a Covid em Itajaí, dando esse belo exemplo. Prefeito, muita saúde ao senhor, parabéns a todo o secretariado e conte sempre com a gente. É isso aí, Itajaí não para, Itajaí é uma cidade em movimento, é uma cidade que foi privilegiada por Deus quando Deus fez essa cidade, fez uma cidade encantadora, aqui nessa conjugação do rio e do mar, essa força poderosa que advém toda a nossa economia do mar, o nosso porto, a nossa pesca, a nossa construção naval, o nosso turismo que vem das águas, então toda essa força prodigiosa está nessa nossa logística como cidade, né, que se destaca cada vez mais no cenário estadual. Em breve vamos ser a primeira economia de Santa Catarina e também se destaca no cenário nacional. Então, nós precisamos continuar abraçando essa cidade, cada um fazendo a sua parte, e aí nós vamos continuar prosperando e fazer com que essa prosperidade seja dividida com todos, com a cidade, para que nós possamos ter uma cidade moderna, uma cidade sustentável e uma cidade com justiça social. Visando o futuro. Visando o futuro, sempre. Vejo o senhor sempre muito emocionado nas nossas entrevistas, porque quando fala com muito amor pela cidade que tem Itajaí. O senhor é de Rio do Sul, do Alto Vale, né? E quando veio para Itajaí, não saiu mais, e eu acho Nasci no Alto Vale, em Rio do Sul, no Alto Vale, e vim descendo com o rio. Eu também, porque eu nasci em Ibirama, meu pai veio de rafting. Então, é que bom, porque todos nós descemos e viemos aqui trazidos por essa natureza deslumbrante que é o rio Itajaí, essa força poderosa, e aqui na Foz, onde todas as forças se reúnem conjugadas com o mar, continuamos emprestando, né, da nossa vida, do nosso trabalho no dia a dia para essa cidade, e vale a pena. Deus continue abençoando a nossa cidade de Itajaí. Um bom Natal, boas festas e um feliz 2022. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. Meus amigos, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado a todos pela audiência, chegando agora a mais de 100 mil visualizações. Muito obrigado pelo carinho. Eu e o prefeito Vonei encerramos o programa de hoje, desejando a todos uma semana abençoada pela frente. E semana que vem eu volto, se Deus quiser, e assim Ele a desejar. Até lá.